estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, um programa que tem o objetivo de levar informação até você. Por isso, todas as terças e quintas você precisa cedinho ligar a TV para ficar informado sobre assuntos muito importantes que você precisa ter conhecimento. E o nosso assunto de hoje é direito eleitoral. Nós iremos conversar com o juiz da 5ª Zona Eleitoral, ele que também é juiz titular do 3º Juizado Especial Civil da Comarca de Boa Vista. Nós estamos falando do Dr. Luiz Alberto Moraes Júnior. Iremos falar sobre propaganda eleitoral e demais assuntos relacionados às eleições de 2016. Bom dia, doutor Luiz Alberto. Bom dia, doutor Dona. Prazer muito grande tê-lo no nosso programa para falar de um assunto tão importante. Prazer é todo meu. Primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores e os nossos internautas a questão da zona eleitoral. Tem a zona eleitoral, tem o TRE. Qual é a competência da 5ª Zona Eleitoral e sua importância nas eleições? A 5ª Zona Eleitoral, ela trata especificamente da campanha eleitoral, né, da campanha do candidato. Né. Tudo que for campanha, tudo que for propaganda, é da 5ª Zona Eleitoral. O restante é da 1ª Zona. Essa é a principal diferença. Muito bom. E com relação à questão relacionada à propaganda eleitoral que o senhor acabou de mencionar, nós queremos falar da propaganda eleitoral e de uma cartilha que foi lançada, Sim. Um trabalho fantástico pelo TRE. Como foi o lançamento dessa cartilha eleitoral? Sim, essa cartilha eleitoral, ela serve não só para nós, né, profissionais do direito que atuam na área eleitoral, mas também e principalmente para os eleitores e para os candidatos, para saber o que pode e o que não pode antes da eleição e principalmente no dia da eleição. Ele orienta normas de conduta. E é interessante porque as pessoas vão ter acesso às mudanças da legislação. Uma das mudanças que já pode ser observada por todas as pessoas é que tem menos dinheiro envolvido, os candidatos estão gastando menos, não é verdade? É verdade. Como há uma proibição de doação de pessoas jurídicas para a campanha, só pessoas físicas é que podem doar, então há uma diminuição aí sensível, né, no gasto, né, de propaganda eleitoral. E mesmo porque nós estamos passando por uma crise econômica um pouco séria, né? Verdade. Então isso afetou todos os lados, inclusive a campanha eleitoral esse ano eu acho que vai ser bem econômica. Bem econômica. Qual a relação que existe entre a propaganda e o voto consciente? Olha, a questão da propaganda e do voto consciente, ela é até engraçada, porque você candidato, você tem que mostrar para o eleitor que você é o melhor candidato, que você tem programas, que você pode influenciar de uma maneira lícita na vontade do eleitor. Então, o que não pode? Brindes, né? O fornecimento de cesta básica, enfim. Isso chama captação ilícita de sufrágio, né? Então isso aí é vedado, isso aí não pode. E é interessante que as pessoas saibam, tanto os candidatos quanto os eleitores, porque é importante denunciar no caso de haver uma propaganda ilícita. Todo mundo é fiscal, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte, o eleitor, ele é que é o fiscal da eleição. Né? Qualquer problema, qualquer atitude que ele venha perceber que não está correta, ele pode denunciar no Ministério Público e também no TRE. E com relação aos comícios, como ficou essa questão dos comícios e a questão da regularização, a regularidade? O que pode e o que não pode no comício? O comício, primeiro, o comício tem que ter a presença do candidato. Se não houver a presença do candidato, né, não pode ter comício. Então não pode ter o trio elétrico, ele só pode funcionar ali, né, fazendo as mensagens, etc., com o candidato presente. Isso aí. Não pode ser só os cabos eleitorais? Não, o candidato tem que estar presente, senão não é comício. O horário permitido para o comício é das 8 às 24 horas, com exceção
no comício de encerramento, que aí prolonga-se por mais 2 horas, então até as 2 horas da manhã. Fora isso, o horário geral é das 8 às 24 horas. E tem a vedação também de 48 horas antes e 24 horas depois da eleição. Também não pode comício. É muito importante ficar atento a esses detalhes. Com relação àquele candidato que ele é artista, que ele é apresentador de TV, tem alguma diferença com relação aos outros candidatos no que diz respeito à propaganda eleitoral? Não tem diferença, só ele não pode fazer promoção pessoal. Isso aí ele não pode. Mesmo porque atualmente não pode mais os showmícios, né? Sim. Isso aí já está vedado. Eu acho até que também já da eleição passada. Sim. Né? Então ele, artista, ele pode exercer a atividade dele normal, mas ele não pode se promover. Isso, ele não pode se promover. Muito legal. E essa cartilha, ela traz informações importantes, e uma das informações vem falando sobre a questão do veículo de som, questão do carro de som. Muitas pessoas se sentem incomodadas com essa questão dos carros de som que começam a veicular na época da campanha eleitoral. Como fica essa questão da propaganda eleitoral com amplificadores e veículos de som? Em relação aos veículos de som, desde o início da propaganda até a véspera da eleição, às 22 horas, né, para a circulação de carro de som, divulgando jingles ou mensagens de candidatos. E desde o início da propaganda até 48 horas antes da eleição para a realização de comícios. O que tem que ficar atento é que só pode funcionar das 8 às 22 horas. Esse é o Não pode fazer esse horário. Não, esse é o horário limite. E com relação à propaganda na imprensa, como ficou, assim, com as inovações da legislação? Houve modificação na questão da propaganda na imprensa, nas redes sociais? Houve mudança nesse sentido? Olha, houve muita mudança em relação à internet, né? Eu recebo mesmo, eu consigo receber hoje um número menor de mensagens no Facebook. Aquelas mensagens que sempre chegavam, tem um número menor agora. Ah, sim. Mas tem a liberdade de fazer a propaganda pela internet segundo algumas regras. Tem várias regras que devem ser seguidas, como, por exemplo, não pode fazer propaganda em sites de governo, né? Então, .gov.br, .jus.br, não pode. Isso aí está vedado. Agora, o candidato ele pode fazer propaganda, desde que respeitando também os horários, né? E que não ofenda os candidatos, né? E tem esse lado também da questão da ofensa, né? Era isso que eu ia perguntar, inclusive, a próxima pergunta que eu queria fazer com relação àquelas propagandas que são ofensivas a outro candidato. É possível fazer isso? Porque já foi muito comum nas eleições passadas. E hoje, como é que está sendo? Não pode. Poder não pode, né? Pode até ser tirado, tem multa, né? Direito de resposta, né? Isso aí não é permitido. E é importante porque, no caso da propaganda eleitoral, quanto mais limpa for a propaganda, até melhor para o candidato, não é verdade? O que se procura, até essa cartilha, lendo ela, a gente observa que o que se procura é justamente isso, é informar o candidato do que ele pode e o que não pode, para tornar a eleição o mais limpo possível, né? Verdade, e também transparente. Para o eleitor é muito importante também. E nós iremos deixar à disposição as cartilhas do TRE, que gentilmente encaminhou algumas cartilhas para nós. Basta você mandar uma mensagem para o WhatsApp 991 11 37 40 e falar: eu quero receber uma cartilha do TRE, e nós iremos entregar para você. Basta mandar a sua mensagem. Lembrando que você pode participar enviando perguntas para o telefone 991 11 37 40 e também acompanhar pelo YouTube o nosso programa. Nós estamos entrevistando hoje o juiz de direito da 5ª Zona Eleitoral de Boa Vista, ele que também é juiz titular do 3º Juizado Especial Civil da Comarca de Boa Vista, falando sobre as eleições 2016, em especial propaganda eleitoral. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje o tema é direito eleitoral. Estamos em plena campanha eleitoral 2016
e você precisa ficar atento. Você que é candidato, você que é eleitor, é muito importante ter conhecimento sobre esses assuntos. E para falar sobre o direito eleitoral, nós estamos conversando com o juiz de direito da 5ª Zona Eleitoral de Boa Vista, ele que também é juiz titular do 3º Juizado Especial Civil da comarca de Boa Vista, falando sobre eleições 2016. Dr. Luiz Alberto Moraes Júnior. E nós queremos continuar conversando, doutor Luiz Alberto, e uma situação muito interessante e uma das grandes dúvidas e assuntos mais comentados também é a questão da boca de urna, né? Como realmente funciona a questão da ilicitude da boca de urna? Boca de urna, ela significa, no dia da eleição, o candidato ou alguém que trabalha para ele fazer a captação, né, de voto, com distribuição de brindes, né, de vantagens, propaganda de boca a boca, por isso chama boca de urna, né? Uhum. De boca a boca, vota no candidato tal, isso não aqui, pode. Tal, não pode. Isso é vedado pela legislação, né? E uma coisa importante também interessante, que você não pode distribuir camiseta. Não pode haver distribuição de camiseta. Não pode. Mas o eleitor, individualmente, né, sozinho, desde que não haja aglomeração, porque aí já começa a formar propaganda, ele sozinho pode manifestar em silêncio o voto dele. Se eu quiser usar uma camiseta do candidato, desde que eu esteja em silêncio, não fazendo propaganda ostensiva, eu posso. É muito bom esclarecer para que as pessoas tenham conhecimento. E um outro assunto também, tem muitas dúvidas, é com relação à propaganda paga. Claro. Como é que funciona com a mudança na legislação? A propaganda é gratuita, a propaganda não pode ser paga. Isso aí não tem... Aqueles cartazes que as pessoas colocam nas residências também, pode pagar para a pessoa colocar o cartaz? Não, pagar não pode pagar. Você, na sua casa, particular, eu posso colocar foto de candidato, desde que não seja outdoor não pode, em hipótese alguma, nem em bem particular, muito menos em bem público, né? Eu posso manifestar o meu desejo de votar no candidato X, mas eu não posso ter outdoor. Eu não preciso de licença para colocar a foto do meu candidato. Agora, tem alguns parâmetros, tem uma metragem, de tamanho, né? De tamanho, tudo que está aqui nessa cartilha. Muito importante isso, porque as pessoas muitas vezes não entendem isso e recebem propostas para receber vantagem financeira para colocar, e isso é vedado. É verdade, isso aí não pode. Outro assunto também que muitas pessoas não têm conhecimento é com relação à participação do agente público, o servidor público, até que ponto ele pode participar de uma campanha, ele pode ajudar o político na campanha. Então, a cartilha do TRE, tem na página 24, você que quiser uma cartilha como essa, pode mandar uma mensagem para o telefone 991 11 37 40, que eu irei entregar para você essas cartilhas enviadas gentilmente pelo TRE, fazendo um excelente trabalho nas eleições de 2016. Aqui nessa cartilha vem falando das condutas vedadas, né? Aqui fala que é proibido ceder ou usar bem público. Isso, em benefício do candidato, partido ou coligação. Aí, nesse caso, não pode de nenhuma forma ceder ou utilizar qualquer bem público para beneficiar o candidato. Agente público, é bom que fique registrado, pode ser com remuneração ou sem remuneração, não importa. Nossa. A cartilha traz aqui, né, o conceito de agente público, que é quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos da entidade da administração pública direta, indireta ou fundacional. E olha muito só, amplo, né? É verdade. E tem muita coisa que não pode, né? Aqui vem falando na cartilha usar materiais ou serviços custeados pelo governo, né? Ou casa legislativa. Isso. Que excedam as normas dos órgãos. Aí não pode. E, inclusive, tem as sanções, né? Porque caracteriza improbidade administrativa, né? Tem questão da improbidade administrativa. Então, Fique ligado, você que é servidor público. Quem é servidor público tem que ficar atento a essas regras. E é servidor público tipo município, estado, união... Não importa. Não importa. Servidor público, fique de olho nessas orientações do TRE. E promover candidato também não pode, né? Através de distribuição gratuita, ainda que gratuita, de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados
pelo poder público, também não pode. Também né? não pode. Não pode São utilizar de várias forma nenhuma, tipo, nada do seu setor de trabalho para poder beneficiar o candidato em hipótese nenhuma. Não. Isso pode dar até a cassação do registro do diploma do candidato, vai querer ajudar, vai acabar prejudicando o candidato. E outras coisas também são vedadas aqui aos agentes públicos. Na cartilha do TRE, mais uma vez frisando que você pode adquirir, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp 991 11 37 40 e eu vou enviar para você a cartilha. E aqui diz, admitir, dispensar ou movimentar servidor público a partir de 2/7 também não. É muito comum, às vezes, o candidato, numa reeleição, por exemplo, se utiliza de funcionários, de servidores para poder fazer campanha eleitoral. Isso não pode. Ele não pode, já não é desde agora, já não pode, já é de muito tempo. De sempre, né? De muito tempo, né? Outra coisa interessante que tem também como proibição para o servidor público, seja do município, do estado, da União, é realizar transferência voluntária de recursos. Não pode não, né? É para poder evitar justamente a movimentação financeira na época da campanha, né? Pessoa servidor público concursado quer ajudar o candidato, não pode não. Pois é, não pode. Interessante. Autorizar publicidade institucional, também não pode. Não, também não pode. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, ele não muito pode. Menos, né? Não pode. Então, ele não pode aparecer naquela propaganda eleitoral gratuita da TV. Não Nossa, pode. cuidado você que é servidor, porque em Boa Vista, na verdade em Roraima, quase todo mundo é servidor, né? Então tem que ter muito cuidado. E tem mais condutas que são vedadas, no caso, ao servidor público nessas eleições de 2016. Você que está ligando agora à TV, nós estamos conversando sobre direito eleitoral com o juiz da 5ª Zona Eleitoral de Boa Vista. E aqui fala ainda também realizar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Também não pode, né? Uhum. Seria interessante que isso fosse distribuído principalmente para os agentes públicos. Né? Verdade. Para que depois não alegue ignorância sobre o que pode e o que não pode, né? Eu tenho certeza que muitos servidores públicos não sabiam disso. Você que é servidor público municipal, estadual ou federal, fique atento ao que pode e o que não pode nessa campanha eleitoral. Você pode estar tentando ajudar o candidato, pode se prejudicar e prejudicar o candidato também. E como é que você vai saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer e também as mudanças que aconteceram com a nova legislação eleitoral? Você vai ficar sabendo através da cartilha que foi distribuída pelo TRE e que nós estamos também de posse. E você, para adquirir, basta mandar um WhatsApp para o telefone 991 11 37 40 e eu irei disponibilizar para você. É muito importante que você saiba o que pode e o que não pode fazer com relação à propaganda eleitoral e ao trabalho eleitoral também de quem é servidor público. Doutor Luiz Alberto, suas considerações finais sobre a importância da propaganda política nas eleições. Olha, a propaganda política nas eleições é a forma, a oportunidade que a pessoa tem de apresentar os seus projetos. Né? O que ele pensa, o que ele acha, né? O que ele pretende fazer com a cidade, né? Enfim, com o Estado. Né? Então é a oportunidade ímpar que ele tem de mostrar o seu trabalho, o que ele pretende fazer para os eleitores. Né? E eu diria assim que os candidatos, eles têm como fazer uma campanha limpa, honesta, transparente, né? Sem necessidade de se utilizar de meios ilícitos, né? Para poder se promover, para poder ganhar uma eleição. Verdade. Nós estamos em plena campanha eleitoral 2016. No próximo programa nós vamos continuar com o Dr. Luiz Alberto, vamos continuar falando sobre questões eleitorais. Fique ligado às 7 da manhã. Você precisa conhecer os seus direitos, conhecer também os seus deveres. E nessa eleição não é diferente. Então fique ligado sempre no nosso programa. Nós conversamos hoje com o Dr. Luiz Alberto Moraes Júnior, juiz da 5ª Zona Eleitoral de Boa Vista e juiz titular do 3º Juizado Especial Civil de Boa Vista. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Olá, amigo internauta, olá, telespectador, bom dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, em plena eleição 2016. Vamos continuar conversando com o juiz da 5ª Zona Eleitoral, ele que também é juiz do 3º Juizado Especial Civil da Comarca de Boa Vista, falando sobre as eleições municipais 2016. E hoje vamos falar sobre questões relevantes da importância do voto.
Por que é importante um voto consciente? Porque você não deve vender o seu voto. Nós iremos falar também da importância de você saber quem é o seu candidato e qual diferença que faz o candidato que se elegeu, de que forma ele pode contribuir para a sociedade. Vamos conversar sobre esse assunto e muitos outros. Você poderá participar pelo telefone 991 11 37 40. Nós iremos também estar no YouTube, na página do Olane Patrícia RR. Em breve estaremos anunciando o nosso site aqui no programa, onde você vai ter acesso mais rapidamente também às redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela TV Cidade, canal 28. Nosso encontro de todas as terças e quintas às 7 da manhã, onde você conhece mais sobre os seus direitos, se atualiza sobre assuntos importantes. E não é diferente hoje, onde nós iremos conversar mais uma vez com o juiz de direito da 5ª Zona Eleitoral de Boa Vista, Dr. Luiz Alberto Moraes Júnior. Iremos continuar falando sobre assuntos relacionados à eleição. Doutor Luiz Alberto, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Nada, eu que agradeço. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para o senhor qual a importância de um voto consciente. Muitas vezes as pessoas votam sem medir as consequências desse ato. Qual seria, assim, na sua visão, como juiz da 5ª Zona, da importância de ter um voto consciente? Olha, a importância de ter um voto consciente é que para a pessoa depois não reclamar, porque é muito comum o eleitor vota em quem lhe dá alguma coisa em troca, uma cesta básica, enfim, qualquer outra coisa. Aí depois reclama que o candidato não está fazendo nada, que não sei o quê, que está uma porcaria, isso e aquilo. Mas na hora de votar, de escolher um candidato, ele não olha esse lado, ele tem que olhar o candidato, um candidato que pareça honesto, que ele acha que é uma pessoa honesta, que tenha realmente um programa, né, de governo, enfim, alguma coisa que essa pessoa possa fazer de bom pela cidade e não para ela própria, né? O eleitor tem que ter essa consciência, né? Exatamente, e isso vem direto ao encontro da questão da compra e venda de voto. Qual o perigo do eleitor vender o seu voto para um candidato, ou seja, por dinheiro, por cesta básica, como o senhor falou, ou que é mais comum também, por favores pessoais? Qual o perigo da venda de voto, da compra de voto? É muito comum, assim, eu já fui juiz eleitoral no interior, né? E no dia da eleição, um dia antes da eleição, era comum, eu não sei atualmente, as pessoas colocam a cadeira na frente da casa e fica todo mundo ali, a família toda, esperando passar os cargos eleitorais com dinheirinho, tal, vota no fulano, pagar tanto, então vou te dar isso, te dar aquilo. Isso é crime eleitoral, tanto quem está fornecendo quanto quem está recebendo, não pode, né? A pessoa tem que ter essa visão, que, independentemente disso, de ser crime ou não, que isso, o eleitor tem que entender que é a partir dele que ele vai poder melhorar a sua cidade, o seu bairro, enfim. Ele vai poder melhorar o local onde ele vive, né? É verdade. E o TRE, ele vem fazendo um trabalho importantíssimo, porque ele vem trabalhando na questão da consciência do voto para o adolescente que começou a votar, para o jovem que vai votar pela primeira vez. Como o senhor vê a importância do jovem hoje, eleitor, daquele que vai votar pela primeira vez, a importância desse voto e de que forma ele precisa se conscientizar de que o voto realmente pode mudar a vida de uma cidade, não só de uma pessoa? É verdade. E geralmente a pessoa mais jovem, ela é mais idealista, né? Eu observo isso, eu vejo que ela é mais aguerrida, tem mais energia, então, enfim. Eu acho muito importante o voto do jovem, né? E que ele vote consciente. Procure se informar dos candidatos, procure saber quem o passado do candidato, a ficha do candidato, né? Eu acho que o eleitor jovem, muita gente fala que o eleitor não sabe votar, o jovem não sabe votar. Sabe sim, sabe votar sim. Eu só acho que precisa de ter mais um pouco de
de interesse, né, para que as coisas... O país tem que melhorar, né, Dona? Nós estamos passando por uma fase difícil, né? Estão vendo aí a Lava Jato, impeachment, quer dizer, nós estamos numa fase complicada que o voto, só o voto é que pode mudar isso. É o que muita gente não entende, né? Muitas pessoas não têm aquela importância, não têm noção da importância do voto. Porque se as pessoas começarem a votar pelo projeto, é difícil votar pelo projeto. Tem gente que vota no candidato e nem sabe quais são os projetos que ele tem. Qual a importância dos projetos de um candidato numa eleição? A importância é toda, né? Porque e muito embora não haja uma cobrança do eleitor em relação àqueles projetos, como muito bem você disse, ele nem sabe quais são os projetos. Ele não tem nem ideia quais são os projetos. E se tem, ele esquece logo, né? E tem eleitor que vota e não lembra nem quem votou. É porque exatamente falta a noção da importância do voto. Falta essa, eu diria, uma educação. É uma educação, né, de base, que começa lá embaixo, né, sobre a importância do voto. Uma outra coisa interessante também é aquele candidato que já possui um mandato ou já possuiu alguma vez. É importante que o eleitor saiba o que ele fez ou deixou de fazer enquanto ele era candidato? Não, sim, lógico. Isso aí é uma folha corrida do candidato, né? Aquele que se presta a retornar o cargo. O eleitor deve ver o que foi feito. Ele fez alguma coisa ou deixou de fazer? E deixou de fazer por quê? Agora, quer ser reeleito e agora é que vai fazer e por que não fez antes? Então, acho que o eleitor tem que ficar atento a essas nuances, né? A essa questão. E nós queremos dizer que você poderá ter acesso à cartilha que o TRE idealizou e está distribuindo, uma cartilha maravilhosa. Nós estamos falando da cartilha relacionada à propaganda eleitoral. Você está vendo na sua telinha e essa cartilha poderá estar à sua disposição. E se você quiser adquirir uma através do nosso programa, basta mandar um WhatsApp para o telefone 991 11 3740. Lembrando também que você poderá fazer denúncias com relação à propaganda eleitoral enganosa ou qualquer questão de irregularidade. Na cartilha tem alguns telefones também, como 21 21 70 75, 21 21 70 75, onde você poderá estar entrando em contato com o TRE para falar sobre alguma questão ilícita relacionada a algum candidato. Doutor Luiz Alberto, qual a importância do trabalho que o TRE vem realizando hoje na conscientização do voto de Roraima? Olha, o TRE, ele sempre fez esse trabalho, né? E a cada ano eleitoral ele inova. Para esse ano há uma inovação, que não é o caso aqui pode até fazer um outro programa a respeito. Claro. Mas tem a Patrulha Eleitoral, que é um programa que se iniciou no Tribunal de Justiça de Rondônia e que o TRE daqui de Roraima, através do desembargador Mauro Campelo, trouxe aqui para o Estado. Ele é interessante, nós podemos falar isso em outra oportunidade. Com certeza. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Alberto Moraes Júnior, juiz da 5ª Zona Eleitoral de Boa Vista. Ele também é juiz titular do 3º Juizado Especial Civil da Comarca de Boa Vista. Estamos conversando sobre o direito eleitoral. Estamos divulgando também a cartilha eleitoral elaborada pelo TRE, que você pode adquirir no TRE e também pelo WhatsApp 991 11 37 40. Mande sua mensagem que nós iremos encaminhar até você. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com o juiz da 5ª Zona Eleitoral das eleições de 2016. O TRE que vem fazendo um trabalho importantíssimo nas eleições de conscientização, de organização, para que as eleições ocorram de forma transparente e, sobretudo, consciente. Doutor Luiz Alberto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão relacionada à propaganda eleitoral gratuita da televisão, porque muita gente não gosta, tem pessoas que chegam a desligar a TV quando começa a propaganda eleitoral gratuita. Qual a importância de assistir e qual a importância desse espaço da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio? Olha, a propaganda eleitoral, apesar de
como você mesmo disse, as pessoas acharem chato, mas é a oportunidade que tem o candidato de passar a sua plataforma, o seu programa de governo, entre aspas, né? Então, quer dizer, o eleitor ele tem que conhecer, ele tem que saber para poder votar. Não tem outra maneira da pessoa divulgar o que ela pretende, o que não pretende, se a pessoa não assistiu o horário eleitoral. Apesar de, como você disse, realmente não ser o brasileiro não tem essa cultura de assistir, né? Mas que é importante assistir, porque é ali né? que vai ver as propostas, né? Sim, claro. Então, algumas mudanças aconteceram depois que a legislação foi modificada para as eleições de 2016. Uma delas foi a questão da redução do tempo de campanha. Muita gente não sabe, mas agora o tempo de campanha é de apenas 47 dias. Como se houver essa redução do período de campanha? Olha, aí já é uma questão pessoal, né? Opinião minha, né? Eu acho que não mudou, né? Eu acho assim, essa redução não trouxe nenhuma desvantagem para nenhum candidato. Para nenhum candidato. Não, é mais econômico até, né? É mais econômico. Eu acho que 47 dias é tempo mais do que suficiente para a pessoa ter contato, né, com o candidato, né? É verdade. E até porque muitas vezes era gasto um dinheiro assim que na verdade poderia ser melhor aproveitado. E com o tempo menor de campanha, com certeza o gasto também é bem menor. E tem outras questões interessantes também com relação a essa questão das eleições. E a gente gostaria de tratar da questão do material gráfico impresso. Como é que ficou a questão dos santinhos, da distribuição de material gráfico, santinho, revista? Como está sendo hoje com a nova legislação? São vedadas na campanha eleitoral a distribuição de brindes ou quaisquer outros bens e materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedado e, se for o caso, pelo abuso de poder. É interessante que, por exemplo, não pode ter distribuição de camiseta. Não pode. De nenhum tipo. Não, de nenhum tipo. Mas o eleitor, no dia da eleição, não tem como você saber se aquela camiseta, se ela foi distribuída ou se ela foi confeccionada por ele mesmo. Se comprou ou se ele mesmo fez, enfim, né? Mas então, santinho está liberado. No dia da eleição, não, a pessoa não pode pode ter o seu, né? Ah, sim. Como a camisa. Não, certo. Fora do dia, os santinhos podem ser todos distribuídos sem nenhum problema. Menos para o servidor público. Não, distribuído pode. O servidor público é que não pode distribuir. Isso, exatamente. Com relação a isso, é muito importante esclarecer, nós falamos sobre isso na entrevista passada, com relação à proibição de algumas atitudes e condutas do servidor público durante a campanha. Por exemplo, a pessoa que é servidor público, seja do município, seja do estado, seja da União, ele pode sair na rua distribuindo santinho do candidato? Não, em hipótese alguma, de forma alguma. Isso a gente sabe que ocorre, né? Que às vezes ocorre, mas eu não posso, eu como que exerço um cargo público, me utilizar de um servidor público para fazer campanha sobre santinho para mim, para minha campanha. Isso não pode, isso é crime. E é importante esclarecer, porque muitas pessoas não sabem, nós temos em Roraima um número muito grande de servidores públicos e é muito importante saber disso. E para você conhecer também sobre outros assuntos, o TRE elaborou uma cartilha. Vai aparecer daqui a pouquinho na tela para você, é a propaganda eleitoral, eleições 2016, cartilha do candidato, que também com certeza serve para o eleitor. E traz informações importantes sobre as eleições de 2016. Você pode adquirir mandando um WhatsApp para o telefone 991 11 3040 e pode também estar procurando o TRE para adquirir a sua cartilha. Nessa cartilha também traz telefones, endereços e e-mails, onde você poderá estar fazendo a sua denúncia se algum candidato não estiver obedecendo à legislação. Então, Luiz Alberto, suas considerações finais sobre a importância de um voto consciente, sobre a importância do eleitor votar não em busca do benefício próprio, mas sabendo do papel relevante que ele vai prestar, seja ao município, seja como vereador, seja como prefeito, ao município em que ele mora. É a oportunidade que o eleitor tem de mudar o que ele acha que está ruim.
né? Não adianta ele ficar reclamando que as coisas não funcionam, que isso e aquilo, que a única oportunidade que ele tem de mudar tudo o que ele quer é no voto consciente. Isso é muito importante. Então, nas eleições de 2016, o voto consciente, nós estamos conversando agora com o juiz de direito da 5ª Zona Eleitoral, falando sobre direitos e deveres do candidato, falando das inovações do TRE. Queria parabenizar o senhor pelo trabalho na Zona Eleitoral, na 5ª Zona. Parabenizar também o TRE pelos belíssimos projetos que estão sendo realizados para que a eleição ocorra de forma mais transparente, de forma mais consciente. É um belíssimo trabalho que o senhor vem realizando à frente da 5ª Zona e também o desembargador Mauro e a sua equipe inteira, junto ao TRE, para que as eleições sejam de forma transparente, tranquila e consciente. Muito obrigada pelo trabalho prestado por vocês, a comunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta.